Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma história? Vamos! Hoje vai ser a história do Pablo Picasso. Pablo Picasso foi um pintor muito importante da Espanha. E aí nós vamos contar um pouquinho da história dele. Aqui tem uma foto dele, né? Ele no ateliê dele. Pablo Picasso foi um dos maiores artistas do século XX. Nasceu em Málaga, na Espanha, em 1881 e morreu em 1973 na França. O pai de Picasso era um professor de desenho na escola da cidade e estimulava o filho a pintar e a desenhar. Seu sonho era que Picasso se tornasse um grande artista. O estilo da pintura de Picasso mudou durante sua vida, mais do que qualquer outro grande artista. Picasso estava sempre tentando coisas novas e diferentes. Com apenas 15 anos de idade, ele pintou a tela acima. É uma pintura muito importante dele. Tá? Essa pintura foi feita quando Picasso tinha 57 anos. Há uma grande diferença entre as duas. Olha só. Bem diferente, né? A primeira pintura dele e a feita depois, muitos anos depois. Às vezes Picasso pintava figuras muito planas, outras vezes pintava formas tão arredondadas que parecem saltar da tela. Aqui, ó. Esta que é bem plana e esta que parece saltar da tela, de tão leve e tão bonita. Aos 19 anos, Picasso saiu da Espanha e foi para Paris, na França. Seus primeiros trabalhos em Paris se parecem um pouco com os dos outros artistas franceses famosos. A pintura ao lado lembra Toulouse-Lautrec, outro grande pintor da época de Van Gogh. Essa é uma pintura do tempo que ele foi estudar na França. Foi então que algo aconteceu. As pinturas de Picasso mudaram. Seu trabalho tornou-se diferente do que dos outros artistas. Seu melhor amigo morreu e Picasso sentiu-se muito triste sozinho. Ao mesmo tempo, ninguém comprava suas obras. Ele estava quase passando fome. Melancólico, Picasso passou a pintar usando tons de azul. O azul, às vezes, é uma cor muito triste. Todos os seus personagens parecem tristes e solitários. Aqui é a fase azul do Picasso, muito conhecida, ficou muito famoso por conta desse período. Algumas pessoas achavam maravilhosas aquelas pinturas azuis, outras, incluindo seu pai, diziam que eles eram muito estranhos. Isso significava que as pinturas de Picasso eram polêmicas. A fase azul terminou quando Picasso conheceu uma moça chamada Fernanda. Eles se apaixonaram e logo suas pinturas passaram a ter a cor mais alegre e foi o início da fase rosa. Aqui, ó. Esse foi o início da fase rosa, uma transição entre a fase azul e a fase rosa. Nessa fase, não só as cores, mas também os temas de Picasso eram mais alegres. Ele retratou a arte circense, geralmente mostrando os artistas e seus animais. A fase rosa, entretanto, não durou muito tempo, pois Picasso descobriu uma nova maneira de pintar, diferente e emocionante. O novo estilo de pintura de Picasso que desenvolveu foi conhecido como cubismo. Nessa pintura aqui, ó, dá para ver. Quase a gente não vê as formas, né? Aí é um período chamado de cubismo. O cubismo é considerado um dos movimentos mais importantes na história moderna, pois centenas de anos os artistas haviam tentado reproduzir com exatidão o que viam. Então Picasso começou a pintar pessoas e objetos que não pareciam naturais. Ele estava sempre chocando as pessoas, mas quando começou a pintar figuras humanas com nariz e olhos nos lugares errados, até seus amigos mais próximos acharam que ele havia se distanciado muito da realidade. É como o caso dessa pintura aqui, ó. Você não consegue distinguir com exatidão qual é a forma que ele quer mostrar.
Picasso continuou trabalhando o cubismo, modificando-o com o passar dos anos. As pinturas se tornaram muito mais coloridas e ficou muito mais difícil de distinguir as formas. Picasso tinha acabado de voltar de Roma, cidade onde existem muitas estátuas e monumentos. A viagem o inspirou a fazer uma série de pinturas nas quais as personagens parecem esculpidas em pedras, como estátuas. Olha, aqui já é completamente diferente a pintura, as formas e as cores que ele usa, né? Em 1937, um acontecimento fez com que Picasso pintasse sua obra mais séria e mais forte. Durante a Guerra Civil que estava ocorrendo na Espanha, a pequena cidade de Guernica foi arrasada por bombas. Milhares de inocentes morreram ou ficaram feridos. Picasso ficou furioso e usou toda a sua arte para fazer uma obra que mostrasse a guerra, como a guerra era fútil. Ele deu o nome do quadro de Guernica. É uma das obras mais famosas dele. Está no museu na Espanha, muita gente vai até lá para ver. É uma obra triste e muito feia, porque mostra a guerra. Muitas pinturas de Picasso parecem engraçadas devido à forma como ele distorce o rosto das pessoas. O mais divertido nessa pintura é que ele de fato se parece com a pessoa retratada. O que tornou Picasso um grande artista foi a sua grande originalidade. Durante toda a sua vida, ele usou sua imaginação para tentar coisas novas e diferentes. Picasso viveu até os 92 anos. Além de grande pintor, destacou-se como escultor, gravador, desenhista e ceramista. Também criou cenários e figurinos para peças de teatro. É muito divertido ver as pinturas legítimas de Picasso. Alguns dos seus quadros são impressionantemente grandes. As obras que aparecem nesse livro são várias, né? E estão em vários museus do mundo inteiro. Ele é um artista reconhecido no mundo todo como um gênio. Aqui tem uma representação, né? Da grande diversidade de temas e de formas de apresentar a arte para nós. Esse foi um pouquinho da história do Picasso para nós hoje, tá ok? Um bom dia para todos. Espero que tenham gostado.